O sonho de consumo de qualquer mulher, antes mesmo de encontrar o príncipe encantado, é comer e não engordar. Será que a cirurgia bariátrica não nos aproxima disso? Atendendo a pedidos, hoje quem está aqui no Com Elas é o Dr. Gilverson Terra, ele é cirurgião gastroenterologista. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública, né, doutor? Quando esse caso de cirurgia é indicado, para quem e a idade mínima de fazer esse tipo de cirurgia? A legislação brasileira hoje nos permite operar pacientes entre 18 e 65 anos de idade. Em alguns casos especiais, em algumas síndromes genéticas que cursam um grande ganho de peso durante a infância, também há indicação de cirurgia, desde que haja consenso com a família do paciente. A cirurgia hoje ela está indicada em todos os pacientes cujo índice de massa, que é uma relação entre peso e altura, é acima de 40 quilos por metro quadrado. E naqueles pacientes com índice de massa acima de 35, mas que já apresentam doenças associadas à obesidade, tais como diabetes tipo 2, a hipertensão arterial sistêmica, as alterações de lipídios no sangue, a apneia do sono, algumas alterações ortopédicas limitantes à movimentação. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina ampliou a indicação da cirurgia bariátrica no Brasil. Foram beneficiados pacientes com diagnóstico de depressão devido à obesidade, mulheres com problemas de infertilidade e homens com diagnóstico de impotência sexual. Existem vários métodos de cirurgia bariátrica. Algum deles é reversível? Sim, na verdade nós distribuímos as cirurgias, classificamos as cirurgias bariátricas em 3 grandes grupos. As cirurgias ditas cirurgias sempre restritivas, as cirurgias ditas desabsortivas e as cirurgias mistas. Algumas delas são perfeitamente reversíveis. O fato é que é pouco os pacientes que recorrem à reversão, mas tem técnicas que podem ser revertidas sim. E quando seria usada essa técnica para reverter? Porque eu imagino que se eu me submetesse eu não ia querer reverter de jeito nenhum. Algumas técnicas restritivas, como por exemplo, foi muito usado no final da década de 90, começo do ano 2000, a banda gástrica ajustável. E a banda gástrica ajustável se mostrou um método muito ruim para a população do Ocidente. Então essas cirurgias acabaram sendo revertidas. A banda gástrica foi trocada por um outro método mais efetivo. E o balão, ele é uma alternativa antes da bariátrica ou não? Ele é em outros casos? Antes da cirurgia bariátrica, o balão tem uma indicação muito boa, que são os pacientes classificados como pacientes super obesos ou super obesos, aqueles pacientes extremamente obesos, porque o risco cirúrgico deles se torna muito alto. E o balão é capaz de fazer com que esse indivíduo volte a uma faixa de peso onde o procedimento cirúrgico se torna mais seguro. Como é que fica a alimentação permanente após a cirurgia? É necessário algum complemento com vitamina? Sim, dependendo da técnica utilizada. A técnica mais utilizada no mundo hoje para tratar a obesidade grave é uma técnica chamada bypass gástrico, antigamente chamada de cirurgia de Fobbe e Capella, que foram cirurgiões que moldaram esse tipo de tratamento. O fato é que a cirurgia ela não é um milagre. A cirurgia é simplesmente um método efetivo no tratamento da obesidade. Quem faz a cirurgia sabe que vai ter que fazer dieta e, em alguns casos, vai ter que fazer o complemento de vitaminas, dependendo da técnica utilizada. É essa técnica que você utiliza? Sim, todos os pacientes eles passam por uma avaliação multidisciplinar. Quem, na verdade, indica a cirurgia, na grande maioria das vezes, é um endocrinologista ou cardiologista ou clínico que acompanha esse paciente há muito tempo. E a cirurgia só é indicada com o aval de toda a equipe multidisciplinar. Depois dessa avaliação, a gente discute com o paciente as possibilidades técnicas. Nós damos a opinião médica e damos as alternativas. E o paciente, ele tem todo o direito de escolher para si aquilo que melhor lhe couber. As chances de ganho de peso, o senhor já disse que ela existe, a chance de se ganhar peso depois da cirurgia.
E a partir de quanto tempo que isso é observado? Normalmente, depois do 5º ano de cirurgia. O paciente às vezes esquece que operou e acha que foi um milagre. E aí, de repente, ele se perde no acompanhamento e acaba tendo reganho de peso, normalmente por erro alimentar e por falta de atividade física regular. A grande maioria dos pacientes que tem esse reganho de peso, que oscila entre, a literatura fala que entre 15% a 20% desses pacientes vão ter algum reganho de peso depois de 5 anos de cirurgia, e a grande maioria deles é por abandonar o segmento a longo prazo da equipe multidisciplinar. Então, qual que é a relação em psicologia, nutrição e cirurgia bariátrica? Na verdade, é uma engrenagem. Todos têm um papel importante no acompanhamento desses pacientes. Eu diria muito mais, não só esse. O educador físico tem um papel importantíssimo. O clínico, o endocrinologista, no acompanhamento metabólico desses pacientes a longo prazo é importantíssimo. Então, é uma engrenagem, onde não se pode deixar um dente quebrado. E uma mulher que passou por uma cirurgia deve ter alguns cuidados para a gravidez? Sim, toda mulher que fez cirurgia bariátrica, ela tem alguns cuidados que devem ser seguidos junto com o seu ginecologista, seu obstetra. Mas fato é que as mulheres obesas, elas têm um risco gestacional maior do que as pacientes que já foram operadas. A diferença é que a gente suplementa o complexo vitamínico que ela toma de forma um pouquinho mais intensa. Mas o risco, para ficar mais preparada. O risco dela ter qualquer problema gestacional é menor no pós-operatório de cirurgia bariátrica do que quando ela se encontra extremamente obesa. Tem um prazo mínimo para engravidar? Atualmente, a literatura aconselha 2 anos após a cirurgia. E um detalhe importante é que 100% das mulheres que têm algum problema com a obesidade, as obesas severas, elas têm a síndrome do ovário policístico instalado. Então elas já sofrem com alterações hormonais, elas já têm uma certa dificuldade de engravidar. E elas se tornam extremamente férteis nos primeiros meses após a cirurgia. Doutor, uma menina que fez cirurgia, uma mulher, corre o risco de diminuir o efeito anticoncepcional quando faz esse tipo de cirurgia? Dependendo da técnica utilizada, isso pode acontecer sim. Oral, por exemplo, aquele... Não, independente disso, depende muito da técnica utilizada no tratamento, na cirurgia. Entendi. As cirurgias que são mistas e desabsortivas, elas realmente acabam diminuindo o efeito do anticoncepcional. Tanto que essas mulheres são orientadas a procurar o seu ginecologista para ter uma alternativa com relação ao método anticoncepcional. Agora, algumas cirurgias onde o trânsito alimentar, onde não há desvios no intestino fino, essas cirurgias elas não alteram a absorção do anticoncepcional. Hoje em dia a gente tem condições de saber, por exemplo, um paciente que operou, fez a redução há 20 anos atrás. A gente tem algum estudo de como está esse paciente hoje, como funciona? Sim, a gente tem na literatura subsídios que mostram que a cirurgia bariátrica ela é efetiva tanto na melhora e na qualidade de vida desses pacientes. Existe um grande trabalho realizado na Suécia que acompanha quase 20 mil pacientes, e esse trabalho já tem 20 anos de acompanhamento. E esse trabalho é o que nos deu as maiores informações sobre o que aconteceria a longo prazo com os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. Sabemos hoje que, após a cirurgia, as mulheres diminuem a chance de ter câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de mama. O homem diminui a chance de ter câncer no intestino, câncer na próstata e todas as alterações cardiocirculatórias que acabam levando o indivíduo, às vezes, a complicações, mesmo ao óbito, melhoram significativamente após a cirurgia. Uma coisa bacana que tem mudado ao longo do tempo, que eu tenho estudado e tenho visto, tenho ido ao consultório para poder saber, é o tempo do pós-operatório só no líquido. Depois, ele diminuiu. Por que ele diminuiu? Na verdade, não é porque ele diminuiu. A dieta ela é evoluída de acordo com o indivíduo. É uma particularidade. Os indivíduos que são mais ansiosos, eles precisam, às vezes, de uma restrição alimentar maior, para que ele se adapte, para que ele não tenha... Ele precisa ter um pouco de medo da cirurgia. Ele precisa ter um pouco de medo, porque senão
ele passa rapidamente pelas etapas de readaptação do tubo digestivo. Ele acaba tendo consequências, às vezes, indesejáveis, por causa do abuso com relação à reentrada alimentar. Doutor, e a população carente, como que ela faz para ter acesso a isso? Atualmente, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro tem buscado o credenciamento junto ao Ministério da Saúde para que a gente possa oferecer esse tratamento pelo sistema SUS. A estrutura da universidade está toda montada, a equipe está pronta e toda a documentação está no Ministério da Saúde, esperando somente a assinatura para que a gente possa iniciar regularmente o tratamento desses pacientes. Recentemente, a universidade fechou um contrato com a Secretaria Estadual de Saúde, onde estamos beneficiando 200 pacientes obesos com um tratamento mais atualizado que a gente pode oferecer para esse tipo de procedimento, que é a videolaparoscopia. Nossa, então, são 200 pacientes que serão beneficiados nesse projeto. É um projeto de médio prazo que tenta custear, o governo está estudando a possibilidade de custear o tratamento videolaparoscópico, que é o melhor tratamento para o paciente obeso na atualidade. Nossa, que bom. Maravilha. Que na verdade é a cirurgia, para os leigos, não é aquela cirurgia que corta, é a cirurgia que faz os furinhos e faz por vídeo. Nossa, legal. Muito legal isso, ter acesso em Uberaba, muito bom. Doutor, muito obrigada, foi uma delícia o papo. Gente, vai ter mais programas, assinem o nosso canal, dê um like e a gente se encontra no próximo programa. Beijo!